Moradores do Belchior, em Gaspar, estão pedindo mais horários para o transporte intermunicipal, que nessa semana reduziu para apenas 2 vezes ao dia. O Gabriel Lângaro foi até lá para ouvir os moradores e vai contar os detalhes agora. Balança aí para mim. A semana começou com preocupação para os moradores do Belchior, em Gaspar. Uma linha de ônibus intermunicipal que faz o trajeto Luiz Alves a Blumenau, passando pelo distrito, passou a ter apenas 2 horários em cada sentido. Veja esse ponto de ônibus aqui. Ele fica em frente a uma escola e fica a maior parte do tempo assim, completamente vazio. O motivo está estampado no cartaz colado pelos próprios moradores. Cadê o ônibus? Eu já faz quase 16 anos que eu venho com esse ônibus, né? E agora a gente ficou sabendo que não vai ter mais esse horário das 7 horas que vinha lá de Blumenau para cá e de que 5 horas que voltava para Blumenau. Então a gente ficou sem ônibus para voltar para casa e sem ônibus para vir para o trabalho. E a gente vai ter que vir até uma altura e a diretora vai ter que buscar e vai ser bem difícil para nós. A situação da escassez dos ônibus intermunicipais tem preocupado os moradores aqui do Belchior. A escola Frei Policarpo é uma das mais afetadas, já que muitos estudantes e professores utilizam diariamente as linhas para irem até Blumenau ou Luiz Alves. A diferença do horário entre um ônibus e outro chega a ser de 6 horas, ou seja, se a pessoa perde um ônibus, tem que esperar 360 minutos até a chegada do próximo. A mudança na frequência dos ônibus atinge em cheio os estudantes da escola Frei Policarpo. O turno escolar da tarde, por exemplo, termina às 5 horas. O transporte que vai em direção a Luiz Alves sai da garagem Blumenau somente às 6h15 da tarde. Já para quem estuda à noite, fica sem o serviço. É uma rotina inteira que precisa ser alterada só para pegar um dos únicos ônibus. Se eu perder o ônibus para ir, ou eu falto no trabalho, ou não tem outra escolha. E para voltar, eu tento talvez arcar com o Uber, né? O valor do custo do Uber. Quando a gente soube dessa notícia, a gente ficou muito desesperado, por causa que eles avisaram assim e na outra semana já iam cortar, já iam mudar e a gente não teve muito o que fazer. Então, junto com os alunos da nossa sala, o pessoal aqui da comunidade, a gente resolveu fazer um abaixo-assinado para mandar para as autoridades que possam resolver esse problema e está dando muito retorno. Yuri é um dos alunos mais afetados com a alteração. Ele usa o transporte intermunicipal diariamente e a preocupação é com as faltas na escola, que poderiam ser resolvidas com a ampliação dos horários do ônibus, que sincronizem com o início e o fim das aulas. Difícil, a gente espera o mais rápido possível para uma mudança nesses horários, porque se continuar assim não dá, até por conta de preocupação em questão de reprovar, até por falta, já que não é justificada, apesar da escola estar ciente, não conta como justificativa. Então a gente acaba ficando com essa preocupação, entende? Os profissionais também se sentem prejudicados com a nova tabela de horários e cobram por medidas. E para ir embora também é complicado porque assim, a sorte ainda que eu tenho carona para ir, porque eu trabalho de manhã até a noite, até as 10 horas. Então para ir para casa eu tenho que ir de carona, ou às vezes eu tenho que gastar com Uber, ou às vezes eu tenho que pedir para alguém vir me buscar. O que eu vou ter de fazer? Eu moro no Salto Vazio, em Blumenau. Vou ter de ir para o terminal da Proerb, da linha de ônibus que passa lá na minha região. Vou ter de ir para o terminal do Fortaleza. Ou eu vou pegar o ônibus para ir para a divisa. Ou se algum colega de trabalho puder dar uma carona, senão vou ter de pagar Uber. Então a minha despesa vai dobrar muito, sabe? Vai ser um gasto exorbitante. A Superintendência de Trânsito de Gaspar afirmou estar ciente da situação, inclusive já articulando com a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC, que faz a regulação dos transportes intermunicipais no estado, para trazer solução para a escassez de horários. O que ocorre ali que é o transporte intermunicipal, né? Então compete ao Estado a fiscalização desse transporte, né? Então o prefeito Paulo, juntamente com a equipe de governo, vem trabalhando para tentar fazer o melhor que possamos fazer naquela região para minimizar, né, o transtorno que vem causando, né, principalmente para os estudantes, para os trabalhadores daquela região. Nós conversamos também com a ARESC para entender a mudança repentina e quais são as soluções para os moradores que usam do transporte intermunicipal como a única opção para chegar no trabalho ou na própria casa. A equipe teve durante a semana passada e durante esta semana está novamente na região.
Identificou-se algumas reduções, inclusive possibilidade de reduções futuras, em alinhamento ainda com a CIN, da recepção dessas informações. A equipe se dirigiu até o município, principalmente nessa região do Belchior. Foi feito autuações para os horários às quais as linhas não estavam efetivamente sendo cumpridos no horário definido do tempo de compromisso previsório. Foi ainda feito um termo de ocorrência onde determina-se a imediata regularização da operação por parte da empresa, atendendo aos requisitos do poder concedente da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. A agência reforçou que, em caso de descumprimento da medida que tem efeito imediato, poderá resultar em autuação e, na reincidência, a quebra do contrato. A determinação é do retorno imediato. Persistindo a situação, continua sendo realizadas as autuações, e aí o processo pode tomar circunstâncias um pouco maiores, inclusive de suspensão de contrato ou indicativo de caducidade para que seja feita a substituição da empresa que opera o serviço na região. Nossa reportagem entrou em contato com a Viação Navegantes, a empresa responsável pelo trecho, mas até o momento não tivemos retorno. Enquanto isso, os moradores seguem sem resposta definitiva, convivendo com menos opções de transporte e mais dificuldades na rotina do dia a dia. Tinha que ter mais horários, né? Não menos. Ao invés de ampliar, eles reduzem. E se a empresa não dá conta, tem que colocar outra. Tem empresa de ônibus aí que está dando conta, sim, de fazer o intermunicipal, de atender bem a nossa região aqui. Muita gente depende do transporte intermunicipal. Não é justo crianças estarem com dificuldade, jovens para estudar, né, que já tem que pagar o ônibus, que eu já acho que poderia ser diferente. Acho que cada vez mais as prefeituras, os governos têm que pensar nisso. Você tem que pagar para o seu ônibus para estudar, sabe? Acho que a educação tinha que ser ampliado esse recurso para dar de graça o ônibus para o estudante. Ah, paga a minha entrada, beleza? Não, tinha que ser de graça. É isso que eu penso. Não de graça, né? Todo mundo está pagando, mas é para a educação, é para o futuro dessa criançada, para eles terem um transporte para estudar. E agora nem isso tem, não tem nem ônibus. Nem querendo pagar, eles não têm direito ao ônibus do Belchior, né? Que é uma região tão boa de Gaspar. É só falando pro pessoal da Ares que não é Belchior que se fala, tá? É Belchior, é assim que se chama o bairro aí que tem o Belchior Alto, o Belchior Central e o Belchior Baixo também na cidade de Gaspar. Vamos acompanhar de perto, em qualquer novidade, vamos trazer aqui no Balanço Geral e vamos ficar em cima para que volte o ônibus aí, os horários e até aumentem os horários aí no Belchior para a comunidade ali de Gaspar.